Sim, vamos para a história da logotomia. A lobotomia foi uma das práticas mais controversas da história da psiquiatria. Ela surgiu no século XX como tentativa de tratar doenças mentais graves, sofrimento psicológico intenso, comportamento considerados perigosos ou incontroláveis. Hoje é vista como um símbolo dos riscos de intervenções médicas sem compreensão suficiente do cérebro humano. O contexto histórico: o início do século XX, hospitais psiquiátricos estavam superlotados, haviam poucos tratamentos eficazes. Muitos pacientes viviam internados por décadas. A psiquiatria ainda entendia muito pouco sobre cérebro, consciência e transtornos mentais. Como nasceu a ideia? O neurologista português Antônio Egas Moniz desenvolveu a técnica nos anos de 1930. Cortar conexões no lobo frontal do cérebro, porque acreditava-se que certos circuitos cerebrais causavam sofrimento mental. Primeiras experiências. As primeiras cirurgias ocorreram em Portugal. Moniz chamou o procedimento de leucotomia. Mais tarde ficou conhecido como lobotomia. O que era feito no cérebro? A cirurgia destruía partes das conexões entre lobo frontal e outras regiões cerebrais. O lobo frontal está ligado a emoções, tomada de decisão, personalidade e autocontrole. Na época, os médicos não compreendiam totalmente essas funções. A expansão nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o médico Walter Freeman popularizou a lobotomia. Ele criou uma versão chamada lobotomia transorbital, a técnica do picador de gelo. Freeman usava um instrumento parecido com um picador de gelo. Ele era inserido pela região acima do olho. Depois, o instrumento era movido para cortar conexões cerebrais. Hoje, isso é considerado extremamente agressivo e antiético. Por que a lobotomia se espalhou? Na época, hospitais queriam reduzir pacientes agitados. Faltavam medicamentos psiquiátricos. Muitos médicos acreditavam estar ajudando. Alguns pacientes realmente ficavam mais calmos, menos agressivos, mas isso tinha um preço enorme. As consequências devastadoras. Muitos pacientes perderam emoções, ficaram apáticos, perderam iniciativas, tiveram danos cognitivos permanentes. Alguns não conseguiram mais viver normalmente. Em muitos casos, a personalidade mudava completamente. Casos famosos. Um dos casos mais conhecidos, Rosemary Kennedy, irmã do presidente John F. Kennedy, após a lobotomia ficou com graves limitações permanentes. O choque histórico, prêmio Nobel, em 1949, Egas Moniz recebeu o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1949. Isso hoje é amplamente debatido e criticado. O declínio da lobotomia. Nos anos de 1950 surgiram medicamentos psiquiátricos, antipsicóticos, antidepressivos. Ao mesmo tempo, críticas éticas aumentaram. Efeitos devastadores ficaram
claros. A prática começou a desaparecer. A crítica ética à lobotomia passou a ser vista como violação da dignidade humana, excesso de poder médico, tentativa de controlar comportamentos através da destruição cerebral. Significado psicológico e social. A história da lobotomia revela medo da loucura, desejo de controle social, limites perigosos da ciência sem ética. Ela mostra como acalmar alguém nem sempre significa curar. Reflexão filosófica. A lobotomia levanta perguntas profundas. O que define personalidade? Até onde a medicina pode interferir na mente? Existe risco de sacrificar humanidade em nome da ordem? Culturas e filmes. A lobotomia apareceu em obras como One Flew Over the Cuckoo Nest, Um Estranho no Ninho. Filme virou símbolo da crítica aos abusos psiquiátricos. Conclusão. A lobotomia foi criada como tentativa de aliviar sofrimento mental, mas acabou se tornando um dos maiores alertas da história da medicina sobre ética, poder, limites da intervenção humana da mente. Reflexão final. A história da lobotomia mostra que curar a mente exige mais do que silenciar comportamentos, exige compreender profundamente o ser humano. Beijos.